tranquilidade para vocês aí que também. O assunto que eu escolhi para hoje é um assunto que tomou conta da vida da gente no último mês, nas últimas semanas, digamos assim, que é justamente a pandemia de coronavírus, né? O que nos interessa seria a modelagem matemática da epidemia de coronavírus. Antes de a gente entrar no assunto diretamente, vamos tentar entender um pouco o que é modelagem matemática, né? Quando a gente fala modelagem, a gente lembra de criar modelos, não é isso? Afinal de contas é isso, modelagem. Modelar com massa para fazer uma estátua, né? Também lembro da Gisele Bündchen, que é modelo, não é isso? Mas não é exatamente isso que a gente está falando. Nós estamos querendo falar de estabelecer um modelo matemático de um sistema real, né? Para que serve isso? Para que a gente vai fazer modelos se a gente tem um sistema? Por uma razão muito simples, né? Por questões diversas, você nem sempre pode reproduzir o sistema real, né? Principalmente quando se trata de uma epidemia, né? Você não vai causar uma epidemia que pode matar muita gente para entender como é que uma epidemia funciona, né? Da mesma maneira, você não vai querer introduzir um radioisótopo na próstata de uma pessoa para saber como é que vai ser o comportamento, como é que ela vai agir sobre uma eventual neoplasia, um câncer de próstata, enfim. Então a gente cria modelos matemáticos, modelos computacionais que nos permitem estudar o modelo, né? E como esse modelo é feito com uma semelhança muito grande do sistema real, a gente pode chegar a conclusões sobre ou projeções do futuro, né, do modelo que poderão servir para a gente tomar decisões importantes em relação ao sistema real, né? Lembrando sempre que a matemática, como qualquer outra ciência, por si ela não toma decisões, né? As decisões têm sempre um caráter político, né? A gente sabe que a matemática é uma ferramenta muito usada em várias áreas do conhecimento, por exemplo, na medicina, né? Todo médico faz um diagnóstico, antes de diagnosticar ou antes de iniciar um tratamento, ele também utiliza os dados estatísticos a respeito daquela doença, né? Uma vez que vários sintomas podem conduzir a doenças diferentes, né? E é importante usar a estatística, usar as ferramentas da matemática, usar a estatística com a modelagem matemática também, né? As epidemias, particularmente, já existem modelos matemáticos consagrados. A gente estamos usando isso há décadas. Inclusive, esse modelo que está sendo muito citado ultimamente é um modelo que já tem aí 8 ou 9 décadas já, né? E tem sido empregado com bastante sucesso, né? E as previsões obtidas por meio dessa modelagem são muito eficientes, né? E tem conduzido tem levado a uma condição mais correta das políticas de saúde pública ao redor do mundo inteiro, né? Todo mundo mais ou menos se baseia nisso aí para decidir com relação a coisas como, por exemplo, o distanciamento social, né? Até que ponto isso é importante, né? Será que a epidemia já atingiu o pico? Se ela vai aumentar, se ainda vai ter muita contaminação? Enfim, essas coisas, a matemática, a modelagem matemática, ajudam os gestores da saúde pública a definir o que deve ser feito, né? Determinar o que deve ser feito. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O modelo matemático, o método utilizado para a modelagem das epidemias mais consagrado é o chamado SIR. SIR, na verdade, é uma sigla que significa susceptíveis, infectados e recuperados. E, efetivamente, pelo método SIR, a população que está sendo estudada, que pode ser uma cidade, um país, ou mesmo todo o planeta, deve ser particionada em 3, digamos assim, departamentos, né? 3 partes. Os susceptíveis, os infectados e os recuperados, né? Para começar uma modelagem, algumas premissas têm que ser consideradas, né? Algumas hipóteses têm que ser aceitas como verdadeiras, né? Uma delas, por exemplo, no caso do coronavírus, que é um vírus novo, né? Então, quem são os susceptíveis? Ora, uma vez que o vírus é novo, né? A gente supõe que
toda a população seja susceptível. Né? No Brasil, quando entrou o primeiro caso, a gente podia considerar que tinha 200 milhões de pessoas susceptíveis, porque ninguém tinha tido experiência ainda, contato com o vírus, o coronavírus. Portanto, não existiam anticorpos para ele, né? As pessoas não estavam imunizadas contra o coronavírus, ninguém, ou estatisticamente ninguém. Né? Então, normalmente, considera-se, essa é uma premissa importante, né? Considerar que no vírus novo não existem imunizados a priori. Né? Bom, uma outra consideração que é feita, que também baseada em dados estatísticos, é que as pessoas que se infectam, elas se tornam imunes. Portanto, a dinâmica da infecção ela é sempre na direção ou no sentido susceptíveis, que se transformam em infectados, e os infectados são recuperados de uma forma ou de outra. Eu digo de uma forma ou de outra porque ou ele se recupera porque cura ou porque morre. Né? De qualquer maneira, ele não vai infectar mais. Né? E da mesma maneira, os susceptíveis, a população dos susceptíveis tende a diminuir e a população dos infectados, ou melhor, a população dos recuperados vai aumentando. Né? À medida que, com o distanciamento, uma distância de tempo aí entre um e outro, né? Que depende justamente do período de incubação do vírus, né? O período que ele fica na pessoa, que ela continua transmitindo. Mas depois de algum tempo, ou morrem o vírus, ou morre o paciente, ou os dois. Né? E para a grande maioria das pessoas, o que acontece é isso. Felizmente, né? Morre só o vírus. Né? Os vírus acabam depois de um certo tempo. Né? Então é isso. Como é que fica isso matematicamente? Vamos tentar entender melhor, né? Na verdade, veja bem, o que a gente nos interessa saber, efetivamente, o que a gente está buscando com esse estudo, é ter um modelo que permita saber como é que vai ser a infecção ao longo do tempo. Né? Quantos casos você tem hoje, quantos você vai ter amanhã, quantos você vai ter daqui a 10 dias, 15, 20. Quando é que nós vamos atingir o auge, quando é que a gente começa a diminuir. Tá? Isso tudo depende basicamente de alguns fatores, que são fatores do vírus, sim, características do vírus, né? Como a força de infecção do vírus, né? Capacidade de infectar, um infectado é capaz de infectar 2, 3, 4 rapidamente, né? E também a força de recuperação do paciente, né? Quanto tempo que a doença, na verdade a força de recuperação depende do tempo que a doença fica, que os vírus ficam incubados, né? Do tempo de incubação ali, né? Claro, quanto maior o tempo, pior, né? Porque você fica mais tempo contaminando, né? Então, a princípio, o problema da epidemia, se ela vai durar mais tempo ou menos tempo, se vai infectar mais gente ou menos gente, depende fundamentalmente do vírus, do tipo de vírus. Porém, tem um outro detalhe, que é o fator de mobilização social. Né? Imagina o seguinte, se uma pessoa infectada na epidemia, ela não fica isolada, ela não vai ser capaz de infectar mais ninguém. Mesmo que o vírus dure muito tempo, ela vai infectar. Como é que ela vai infectar? Você está isolada, não vai passar para ninguém. O contágio do vírus é por meio de gotículas no ar, né, que ele vai. Né? Se você ficar isolado, então você vai. Então, se você consegue reduzir a mobilização social, evidentemente você vai prolongar, vai retardar essa infecção, né? Essa epidemia. Né? Imagine, por exemplo, uma situação em que a força de recuperação seja muito grande. Quer dizer o quê? Que o tempo de incubação é muito pequeno. Um vírus que só dura 30 segundos no organismo. O que vai acontecer? Mesmo que ele seja muito violento, que a pessoa morra, né? Você chega ali, a pessoa contrai aquele vírus, só dura 30 segundos. Em 30 segundos ela não passa para mais ninguém. Porque 30 segundos não vai ter, a não ser para a pessoa que esteja do lado. Né? Se essa pessoa que está do lado também não sair do quarto onde eles estão, da casa, dificilmente ela vai contaminar. Né? Então é claro que se a força de infecção for grande, mas a força de recuperação também for, você não vai ter epidemia. O problema acontece ao contrário, quando você tem uma força de infecção muito elevada e uma força de recuperação pequena.
É o caso de você ter um vírus de período longo de incubação. Né? Nós estamos vivendo com um vírus aí convivendo com um vírus aí de 14 dias, parece, em média, né? Esses números são números médios, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da pessoa e tal. Mas esse parece que é o número que as pessoas aceitam aí, nas suas análises. Então, durante 14 dias, a pessoa continua infectada. Né? E aí, se ela se mobiliza, se ela entra em contato com outras pessoas, um professor dá aula para 30 alunos, chega perto, né? Um presidente da República faz um comício, chega aquele monte de gente em torno, claro que ele vai infectar, né? Se ele estiver infectado. Né? Então, essa mobilização social, ela realmente pode influenciar, não é? Até na existência ou não da epidemia. Na verdade, a razão entre a força de infecção e a força de recuperação é que vai definir se vai haver epidemia ou não. Né? Só pode haver epidemia se tiver um número, uma razão superior a 1. Né? Ou seja, se a força de infecção for maior do que a força de recuperação. Aí você vai ter epidemia, você vai ter casos crescentes, né? Até um limite, aí começa a cair justamente porque o vírus não tem duração eterna na pessoa. Né? Em algum momento ele morre, a população inteira de vírus desaparece. Né? Não é assim? Então é isso, minha gente. Vamos lá, então, colocar isso em números e ver como é que fica o nosso problema. Então, minha gente, como a gente estava dizendo, o método de modelagem consagrado internacionalmente já há algumas décadas para as epidemias de uma maneira geral é o chamado método SIR, né? Como eu falei, é uma sigla que significa susceptíveis, infectados e recuperados, não é isso? E, na verdade, quando você vai modelar pelo método SIR, você deve considerar que toda a sua população vai ser dividida em 3 departamentos, né? Cujos números são dinâmicos, né, naturalmente. Os susceptíveis, os infectados e os recuperados. Né? No caso do Covid-19, né, do coronavírus, a gente tem que assumir inicialmente que os susceptíveis são toda a população, posto que é um vírus novo, né, nunca circulou, não existem imunes a priori, né? O mundo está sujeito a pegar o vírus, não é isso, minha gente? E depois que a epidemia se instala, os susceptíveis vão sendo infectados, né? E os infectados vão se recuperando, né? Felizmente. Então esse é um sistema dinâmico, né? E ele é modelado dessa maneira, não é isso, minha gente? Para a gente entender um pouco melhor isso, né? Vamos tentar fazer uma aula mais didática para atingir os alunos do ensino médio. Tem um conceito muito importante, que você já conhece lá da física, que a gente precisa deixar bem claro e reforçar um pouco, que é a ideia do conceito de taxa de variação em relação ao tempo. Né? Está acostumado com isso. Né? Por exemplo, no caso de um automóvel numa estrada, né? Um automóvel numa estrada, se ele tiver com a velocidade constante, a gente pode dizer que a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é 0. É a mesma coisa dizer o seguinte, que a velocidade não está variando. Taxa 0, taxa de variação 0, velocidade constante. Se a taxa de variação é um número positivo, velocidade crescente. Se a taxa de variação é um número negativo, velocidade decrescente. Tá certo, gente? Tranquilo isso, né? A ideia de taxa de variação aqui, no caso da velocidade em relação ao tempo, a gente chama de aceleração, né? Aceleração é um nome que a gente dá à taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Né? Bom, nem toda taxa de variação tem nome especial, né? No nosso problema, nós estamos preocupados com o quê? Com a taxa de variação dos susceptíveis em relação ao tempo, com a taxa de variação dos infectados em relação ao tempo e com a taxa de variação dos recuperados em relação ao tempo. Se a gente entender o conceito dessas 3 taxas de variação, a gente vai entender pelo